Olá, olá! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Bom, fazer aqui agora uma videoaula sobre semelhança de triângulos, módulo 6, frente 4 de geometria, último módulo do caderno 1. Semana que vem vocês já terão o conteúdo do caderno 2. Semana que vem não, né? Porque é sexta-feira santa, mas a próxima aula quando eu postar. Espero que estejam bem, se cuidem, lavem as mãos, cuidem dos idosos, não se esqueçam disso, saúde sempre em primeiro lugar. Bom, gente, semelhança de triângulos é uma matéria muito importante de geometria, várias aplicações, vários problemas, inclusive em geometria espacial, várias situações que a gente consegue sair delas usando semelhança de triângulos. Beleza? Então vamos começar. Bom, a gente vai basicamente definir, tá, como que dois triângulos são semelhantes e falar dos casos de semelhança, tá bom? São três casos de semelhança, que é o caso lado, 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 ângulo, lado e ângulo, ângulo, tá? Então, mas vamos primeiro definir quando que dois triângulos são semelhantes. Bom, tá aqui a definição. Então, dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Tudo bem? Então vamos ver aí uma figura no próximo slide. Essa é a definição. Tem que ter os três ângulos ordenadamente congruentes e lados correspondentes proporcionais. Esse ordenadamente e correspondente, no próximo slide com a figura, fica mais claro de vocês enxergarem. Bom, aqui eu tenho dois triângulos, um menorzinho e um maiorzinho. Esse triângulo menorzinho eu nomeei ele de vértice A', B', C'. Os lados de Azinho', B'', C'ʼ e os ângulos de alfa', beta', gama'. E no triângulo maior, os lados de ABC, os vértices de ABC, melhor dizendo, os lados de Azinho', B'Zinho, C'Zinho e os ângulos de alfa, beta e gama. Tudo bem? Então, para o triângulo AB', C', ser semelhante ao triângulo ABC, esse símbolo aqui, que é o tio, quer dizer semelhança em geometria, nós temos que verificar duas coisas, né? Se os lados correspondentes são proporcionais e se os ângulos ordenadamente são congruentes. Então, vamos começar com os ângulos, tá? Então, para esses triângulos serem semelhantes, o ângulo alfa' tem que ser igual ao ângulo alfa, que é o ângulo correspondente dele, certo? O ângulo beta' tem que ser igual ao ângulo beta e o ângulo gama' igual ao ângulo gama. Ok? Que é essa primeira parte aqui. E além disso, os lados correspondentes devem ser proporcionais. Ou seja, se eu pegar o lado A', qual é o correspondente dele? O lado Azinho. Se eu pegar o lado beta', o lado correspondente dele é o lado B'zinho. E o lado C', o lado correspondente é o C'zinho. Então, essas proporções entre A' e A, B' e B e C' e C devem ser iguais, tá? Iguais a um número real, K, que é um número real positivo, onde esse K é chamado de razão de semelhança. Tudo bem? Então, você tem que verificar essas duas condições. Os mesmos ângulos correspondentes e os lados correspondentes proporcionais. Beleza? Bom, teoricamente aqui eu teria que verificar 6 coisas, né? Os 3 ângulos e os 3 lados para ver se eles são proporcionais ou não. Acontece que a gente não precisa fazer isso. Nós temos critérios de semelhança que basta a gente verificar algumas condições que a gente já garante que os triângulos são semelhantes ou não. Tudo bem? E esses critérios são chamados de critérios de semelhança ou casos de semelhança, que são 3. Então vamos começar a ver aqui o primeiro caso. Primeiro caso, gente, é o caso ângulo-ângulo, tá? Então o que diz esse caso, gente? Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes.
Então, se você tiver um triângulo com dois ângulos que são ordenadamente congruentes, ou seja, que tem a mesma medida, então eu já garanto a semelhança. Então, olhando aqui, gente, basta a gente verificar aqui que o ângulo α' é igual ao ângulo α e que o ângulo β' é igual ao ângulo β. Então, se tiver dois ângulos congruentes, são semelhantes. Tudo bem? Então, se o α' for igual ao α, o β' é igual ao β, então isso implica que o triângulo A'B'C' é semelhante ao triângulo ABC. Beleza? É claro, né, gente? Por conclusão, você também chega à conclusão que o ângulo C' é igual ao ângulo C, porque a soma tem que dar 180. Então, se dois ângulos são iguais, por consequência, o terceiro também é igual. Mas esse terceiro não precisa verificar. Basta verificar que dois ângulos são iguais. Beleza? Então vamos agora para o segundo caso. Só um detalhe, esse caso ângulo-ângulo, ele é o mais comum, tá, gente, que aparece em exercício, geralmente. Se dois lados de um triângulo são proporcionais aos correspondentes de outro triângulo e os ângulos compreendidos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Vamos lá, vamos entender isso. Aqui tem duas figuras, né? Então, se o lado A' for proporcional ao lado Azinho, o lado C' for proporcional ao lado C e o ângulo entre eles for o mesmo, ou seja, se o β' for igual ao beta, então os triângulos são semelhantes. Beleza? Então, por isso que chama lado ângulo lado. Então, você tem este lado proporcional a esse, o ângulo β' igual ao ângulo beta e o lado C' proporcional ao lado C. Ok? Então, se dois lados de um triângulo são proporcionais e o ângulo entre eles é o mesmo, então eles são semelhantes. Uma coisa importante, gente, a única coisa que tem que ser igual aqui é o ângulo, tá? O ângulo não tem que ser proporcional, o ângulo tem que ser o mesmo. O ângulo β' tem que ser igual ao ângulo beta. Agora, o lado A' e A e C' e C não precisam ser iguais, eles precisam ser proporcionais. Do tipo 2 e 4, 3 e 9, que é o triplo, 5 e 50, que é 10 vezes, tá? Então os lados têm que ser proporcionais nesse sentido. Tudo bem, gente? Ok? E é claro, né? Essas proporções devem ser iguais, né? Por exemplo, se eu tenho 2 e 4, eu posso ter também 8 e 16, né? Porque de 8 para 16 é o dobro e de 2 para 4 é o dobro. Se eu tiver 3 e 9, eu posso ter 4 e 12, porque é o triplo. Se eu tiver 5 e 50, eu posso ter 6 e 60, que é 10 vezes mais. Tudo bem? Ok? Então, é isso. Os lados têm que ser proporcionais e não iguais. E, finalmente, o caso LLL. Se dois triângulos têm os lados correspondentes proporcionais, então eles são semelhantes, tá? Então, se eu tiver os três lados proporcionais, A' proporcional ao lado Azinho, B' proporcional ao lado Bzinho e C' proporcional ao lado Czinho, então os triângulos são semelhantes. Aqui não precisa nem observar nenhum ângulo, tá? Se os três lados forem proporcionais, os triângulos são semelhantes. Beleza? Tranquilo? Então, pensa aqui num triângulo de lados 3, 4 e 5, né? Esse triângulo, inclusive, é retângulo. Se eu tiver um triângulo de lados 6, 8 e 10, que também é retângulo, esses triângulos são semelhantes, né? Porque este cara é o dobro deste, este cara é o dobro desse, e este cara é o dobro desse. Tudo bem? Aí nem precisa verificar os ângulos. Aqui eu coloquei que o ângulo é 90 graus, porque esse triângulo é conhecido, né? Que é o triângulo 3, 4 e 5. Beleza, gente? Então, três casos. Ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. E aqui uma frase só para a gente terminar. Juntos vamos dar o nosso melhor, porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Beijo, gente. Eu vou fazer agora uma videoaula só com resolução dos exercícios da apostila. Beijo, até a próxima.